Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. É preciso, meu irmão e minha irmã, que estejamos unidos à palavra de Jesus. A palavra de Jesus nos torna eternos. É por isso que a gente precisa, todos os dias, fazer este esforço de escutar, refletir e rezar a palavra de Deus. O Palavra da Salvação é esta ocasião que o Senhor nos oferece para que possamos fazer este exercício. Por isso te convido a humildemente, mais uma vez em atitude de escuta, acolher a Palavra de Deus. Como é bom, meu irmão e minha irmã, a gente ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. É a sua declaração de amor por cada um de nós. Ele se revela a cada um de nós através da sua palavra. Vamos deixar que o Senhor se mostre diante de nós através do Evangelho que será proclamado. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: Eu vos mostrei inúmeras boas obras, vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: Não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito em vossa lei: Eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas? Porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia anteriormente batizado, e aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam: João não fez sinal algum, mas tudo que João disse sobre ele era verdade. E muitos aí creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de salvação, meu irmão e minha irmã. Esse trecho do Evangelho nos revela quem verdadeiramente é Jesus. Ele é o Cristo, o Messias, o enviado pelo Pai Eterno para nos salvar. É Ele, a palavra eterna do Pai, que se fez carne para nos trazer a salvação. Esse trecho do Evangelho que nós ouvimos é justamente continuação de um questionamento feito pelos chefes dos judeus sobre a identidade de Jesus. Se és o Cristo, diga-nos abertamente. E aí Jesus vai dizer que o Pai dá testemunho de que Ele verdadeiramente é o Cristo. E diante dessa expressão de Jesus da sua identidade, é que vem este Evangelho que nós terminamos de ouvir. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. E por que queriam apedrejar Jesus? Justamente pelos sinais maravilhosos que Jesus realizava em favor das pessoas, sobretudo daquelas que não tinham ninguém por elas. Tantas obras boas realizadas por Jesus, mas por causa do coração endurecido de alguns judeus, queriam apedrejá-lo. Muitas vezes, se o nosso coração estiver também endurecido, a gente não sabe reconhecer as obras boas que as pessoas realizam. E muitas vezes
queremos apedrejar estas pessoas que realizam obras boas. E o Evangelho continua dizendo a resposta de Jesus: Eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? É o confronto que Jesus faz com aqueles que querem apedrejá-lo. Eu fiz muitas obras boas. Por qual destas obras que eu serei apedrejado, que vocês querem me apedrejar? Veja, meu irmão e minha irmã, como nos causa, de certa forma, estranheza, por causa das obras boas realizadas por Jesus, querem matá-lo. Mas os judeus encontram algum tipo de desculpas para justificar o ato que eles querem realizar. Por isso dizem os judeus: não te lapidamos, não te apedrejamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmias, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Portanto, acusam de Jesus de blasfêmia, acusam Jesus de se passar por Deus. E de fato Jesus é o Filho de Deus, mas os judeus não admitem, por isso preferem apedrejá-lo, preferem matá-lo, do que admitir que Jesus seja o Filho de Deus. Então Jesus responde: não está escrito em vossa lei? É interessante porque Jesus diz vossa lei. Certamente era lei também de Jesus, mas isso para dizer que aqueles judeus faziam um tipo de leitura subjetivista. Eles faziam uma leitura seletiva da palavra de Deus. Olhava aquilo que lhes interessava e outras partes não, que é o risco que nós também corremos hoje. Fazemos esse tipo de leitura seletiva. Aquilo que nos convém, a gente acolhe. Aquilo que não nos convém, a gente deixa de lado. É por isso que Jesus diz: não está escrito em vossa lei. Eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas? Portanto, Jesus faz este confronto ajudando-os a olhar para a própria Escritura, que, segundo eles, era a orientação e guia de suas vidas. E continua Jesus: porque eu disse, sou Filho de Deus. Portanto, por causa da identidade de Jesus, o Filho amado do Pai Eterno, querem matá-lo. Veja bem, meu irmão e minha irmã, a gente está por entrar na Semana Santa, que é esse tempo de preparação imediata para o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por que Jesus é condenado? Justamente por mostrar a sua identidade. Ele é o Filho amado do Pai Eterno. E continua Jesus: se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo se não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Esta intimidade de Jesus com o Pai. Jesus pede que aqueles judeus tenham ao menos a sensibilidade de olhar as obras que ele realiza. Que se não creem na sua pessoa, que creiam ao menos nas obras que Jesus realiza, porque elas mostram esta intimidade. Mostra que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Os dois são um só, Pai e Filho, sempre unidos pela força do Espírito. E o Evangelho diz: procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. E o finalzinho do Evangelho mostra que ele partiu de novo para o outro lado do Jordão. E ali ele encontrou pessoas que acolheram a sua palavra, o seu ensinamento e os seus gestos. Muitos foram até Jesus e acreditaram nele. Meu irmão e minha irmã, aqueles que eram considerados os primeiros destinatários do Messias, os judeus, tiveram dificuldade de acolhê-lo. Mas aqueles que estavam à margem, do outro lado do rio, estes sim, acorreram a Jesus e o aderiram pela fé. Hoje é o dia da gente se aproximar de Jesus, renovar a nossa fé, acolhê-lo como sendo o Filho amado do Pai Eterno, enviado a este mundo para nos salvar. Peçamos ao Espírito
que não tenhamos um coração endurecido, como o coração daqueles judeus, de modo que foram impedidos de reconhecer e acolher Jesus pela fé. Como é bom, meu irmão e minha irmã, ter o coração aquecido pela palavra de Deus. E temos esta oportunidade diariamente de nos colocar diante do Senhor e acolher a sua palavra. Hoje, de modo especial, quando Jesus fala da sua verdadeira identidade. Ele é o Filho amado do Pai Eterno, enviado a este mundo para nos salvar. Mas por causa da dureza de coração dos chefes religiosos daquele tempo, ele foi entregue à morte, mas permaneceu fiel até o fim. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, cheios de gratidão, fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de bondade e amor, te pedimos no dia de hoje, tendo escutado as palavras de teu Filho Jesus no Evangelho, queremos a renovação do nosso espírito, o encorajamento para sermos fiéis até o fim ao projeto que tu confiaste a cada um de nós. Envia sobre nós, Pai Eterno, a luz do teu Espírito, para que, guiados por ele, sejamos fiéis ao teu projeto de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.